Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo a mais este vídeo, bem-vindo à lição que fala sobre o Evangelho de Marcos. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe o nosso material. A lição de número 3, ela vem nos falando sobre as controvérsias de Jesus quando ele esteve nesse mundo com os líderes religiosos, mas especificamente com os fariseus da época. Jesus ele nasceu em Belém, foi criado e educado em Nazaré e logo em seguida, quando ele começou o seu ministério, ele foi para a região do Mar da Galileia. E ali no Mar da Galileia tinham várias cidades, dentre elas Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade muito estratégica pela qual Jesus escolheu iniciar o seu ministério, porque foi em Cafarnaum que ele fez o primeiro recrutamento dos primeiros discípulos. Pedro, Tiago, André e João eram pescadores. Cafarnaum era uma cidade portuária, era uma cidade comercial. E ali muitas pessoas viviam do comércio e da pesca. Era uma cidade cosmopolita, era uma cidade onde transitava muitas pessoas estrangeiras, pessoas viajantes que vinham de cidades para cidades. Portanto, a escolha de Jesus foi estratégica porque ele queria manter contato não apenas com o povo judeu, mas com a diversidade do povo daquela época. Cafarnaum, na época de Jesus, era uma pequena cidade com aproximadamente 2.000 habitantes. Acredita-se que o mundo na época de Jesus tinha aproximadamente 300 milhões de habitantes. E Cafarnaum fazia parte de um grupo de cidades que ficava ali às margens do Mar da Galileia ou de Tiberíades, como era conhecida. O Mar da Galileia na verdade, não era um mar, era um lago com aproximadamente 21 quilômetros de comprimento com 14 de largura. E dali as pessoas tiravam o seu sustento por meio da pesca. Ali era um ponto comercial, era uma rota de estrangeiros, portanto Jesus escolheu aquela região porque ele queria evangelizar vários grupos de pessoas, não apenas o povo judeu. A palavra Cafarnaum significa vilarejo de Naum. Acredita-se que o profeta Naum do Antigo Testamento tenha relação com a origem da cidade de Cafarnaum. Em Cafarnaum, Jesus ele fez muitos milagres, muitas curas. Foi ali que também ele curou a sogra de Pedro, curou um paralítico e tantos outros milagres que ele fez ali naquela região. E o estudo desta semana nos fala sobre a cura de um paralítico ali na região, na cidade de Cafarnaum. Era um paralítico que queria muito se encontrar com Jesus, porque ele já tinha ouvido a fama de Jesus e ele acreditava que Jesus era a solução para a sua paralisia. Jesus estava pregando aglomerado em uma casa cheia de muitas pessoas e ali os amigos daquele paralítico pegaram ele e colocaram no telhado daquela casa, daquela residência. Era uma missão muito difícil, mas com a ajuda dos seus amigos, eles romperam o telhado, fizeram um buraco no telhado e desceram aquele paralítico por meio de uma corda até o lugar onde Jesus estava no meio da multidão. E quando Jesus se deparou com aquele paralítico, ele viu a fé daquele homem, ele viu a confiança que ele tinha e o poder que Deus poderia fazer na vida dele. E naquele momento ele realizou um milagre. Não apenas curou o paralítico, mas ele também disse que os seus pecados estavam todos perdoados. E aquilo causou uma fúria e uma indignação nos líderes religiosos daquela época. Os fariseus ficaram furiosos porque na visão deles, apenas Deus poderia perdoar pecados. E Jesus não era reconhecido como o Deus, o Filho enviado de Deus naquele momento. E ali começou uma controvérsia, um debate, e Jesus ele se defendendo e colocando o verdadeiro cristianismo na vida daqueles homens que estavam cegos pela religião. Jesus mostrou para o fariseu que o verdadeiro paralítico, a verdadeira pessoa que precisava de uma cura, eram eles, os próprios fariseus, porque eles eram os verdadeiros doentes espirituais. A pior doença, a pior paralisia é aquela espiritual, é aquela que deixa o nosso corpo inerte. Quantas e quantas pessoas estão hoje paralíticas espiritualmente falando? Fazer parte de um grupo religioso, fazer parte de uma igreja
não significa que estamos próximos de Deus. Os líderes religiosos da época de Jesus, poderíamos dizer que poderiam ser as pessoas mais consagradas, porque eram as pessoas que estavam ali no dia a dia cuidando da coisa sagrada, cuidando do templo. Mas, infelizmente, a religião no passado foi deturpada da mesma forma como hoje a religião é deturpada em nossos dias. A lição desta semana também nos falou sobre o chamado de Levi e a questão do jejum. Levi era um cobrador de imposto e naquela época ser um cobrador de imposto era, digamos assim, ser uma pessoa odiada pelo povo judeu. E lá em Cafarnaum existia lá um escritório, existia lá um local onde o governo romano deixava alguém responsável para coletar os impostos da população. E os cobradores de impostos na época de Jesus eram, quem sabe, as piores pessoas. Ninguém queria se aproximar de um cobrador de impostos. Se um cobrador de imposto entrasse na casa de uma pessoa, aquela casa era considerada imunda, impróprio. E Jesus veio para abraçar os pecadores. E ao conversar com Levi e Mateus, um cobrador de imposto, aquelas pessoas ficaram furiosas. Aquelas pessoas ficaram indignadas porque Jesus estava falando com um pecador. Veja, meus amigos, o nível de religião que se encontrava naquela época. E Jesus, ele veio para quebrar este paradigma, o paradigma da falsa religião, da falsa santidade. E complementando esse assunto lá na época, os fariseus questionaram a Jesus por que ele e seus discípulos não jejuavam, enquanto que os discípulos de João jejuavam 3 vezes por semana. Jesus, ele disse que enquanto eles estavam próximo da fonte da vida, que é ele, o próprio Jesus, eles não precisariam de jejum. Mas chegaria o momento em que o próprio Jesus seria retirado, aí sim o jejum seria necessário. Mas na verdade o que estava em discussão naquele momento era o que é ou o que significa a verdadeira santidade. Porque eles jejuavam 3 vezes por semana, mas no entanto eles estavam condenando as pessoas. O seu coração estava coberto de ódio e de rancor pelas pessoas. E o que Jesus estava dizendo para eles era o seguinte: meus amigos, vocês que jejuam, vocês que têm um espírito de santidade, mas odeiam seus irmãos, de que adianta isso? Que religião é essa? Jesus, ele não poupou palavras para condenar a elite religiosa de sua época. Palavras como sepulcros caiados, raças de víboras, hipócritas. Hipócritas é uma pessoa que condena nos outros daquilo que ele tem de pior. Hipócrita é uma pessoa que quer corrigir as falhas dos outros, sendo que ela é pior. Todos nós somos pecadores. A única diferença de um pecador para o outro é que cada um peca de forma diferente, tem pecados diferentes. Mas todos nós estamos na mesma condição de pecadores. E Jesus, ele veio para dizer o seguinte: você não é melhor do que o A nem do que o B. Todos somos pecadores, todos estamos em igualdade e todos precisamos da glória e da graça de Deus. E um outro assunto que causou muita controvérsia também de Jesus com os líderes religiosos da sua época foi a questão do sábado. É interessante, meus amigos, que o sábado ele foi muito debatido. O sábado, o dia sagrado, o dia de comunhão com Deus, que deveria ser algo produtivo, algo espiritual, estava sendo deturpado pela classe religiosa da época de Jesus. Só do 4º mandamento, eles criaram mais de 600 leis em cima do sábado. Eles criaram regra por cima de regra, lei por cima de lei. E Jesus, ele se desagradou de todo esse legalismo, de todo esse perfeccionismo em cima do 4º mandamento do sábado. E eles começaram a discutir. E numa certa ocasião, Jesus iria caminhando numa estrada e os discípulos de Jesus, eles colheram algumas espigas para se alimentar. Acredito que estavam com fome. E aquilo foi reprovado pelos fariseus, que olharam para Jesus com reprovação, indignação e condenação. Mas o que na verdade, o que estava acontecendo naquela época era que as pessoas tinham menos valor do que a lei.
as pessoas estavam mais depreciativas do que a regra que existia naquele momento. Então toda a discussão com respeito ao sábado que Jesus teve com os fariseus, não apenas nesse episódio, porque o sábado foi muito debatido entre Jesus e os fariseus, a religião daquela época. Mas toda a discussão não estava em jogo se o sábado era ou não válido. Em nenhum momento se discutiu a validade do sábado com os fariseus. A discussão quanto ao sétimo dia da semana era como guardar o sábado. Qual é a forma correta de guardar o sábado? De forma nenhuma Jesus, ele em algum momento da sua vida, na discussão do sábado com os fariseus, ele disse que o sábado tinha sido abolido. Ele disse que o sábado não estava mais em vigor. Mas Jesus veio ensinar a forma correta de guardar o sétimo dia da semana. E a lição desta semana também falou sobre a acusação que fizeram para Jesus quando disseram que ele era um blasfemador. E nós sabemos que a blasfêmia na Bíblia é alguém que se coloca acima de Deus. E Jesus foi acusado de perdoar pecados, logo ele estaria blasfemando. E se ele estaria blasfemando, ele merecia morrer. E toda vez que Jesus curava uma pessoa, que Jesus dizia que os seus pecados estavam perdoados, eles estavam dizendo que Jesus estava blasfemando. Tudo porque os fariseus, a liderança religiosa daquela época, não reconheceu a Jesus como o enviado, o Filho de Deus. E eles nunca aceitaram Jesus como o Filho de Deus. E ao mesmo tempo que eles condenavam a Jesus pela transgressão do sábado, eles condenavam a Jesus pela blasfêmia, eles estavam maquinando em seu coração a morte de Jesus. Veja que incoerência daqueles líderes religiosos. E foi nesse momento que Jesus disse que todos os pecados lhe serão perdoados, mas o pecado contra o Espírito Santo, este não lhe será perdoado. Qual é o pecado contra o Espírito Santo? O que é pecar contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado específico. O pecado contra o Espírito Santo é aquele pecado que a pessoa escolhe não abandonar. É aquele pecado que a pessoa escolhe não querer o perdão de Deus. E pode ser qualquer tipo de pecado em nossa vida. Por exemplo, se eu sou uma pessoa invejosa e esse pecado ele está enraizado dentro do meu coração e o Espírito Santo ele tem falado, o Espírito Santo ele tem rebatido todo dia na minha vida para que eu possa abandonar esse pecado e eu rejeito a voz de Deus, esse pecado ele pode se transformar num pecado imperdoável. Não que Deus não queira perdoar este pecado, mas porque eu não sinto mais a necessidade de pedir perdão por esse pecado. E era justamente isso que estava acontecendo com a elite religiosa na época de Jesus. Eles fecharam o seu coração para o Espírito Santo, não reconheceram a Jesus como Filho de Deus e ainda começaram a maquinar a morte do próprio Filho de Deus. E o estudo desta semana também nos fala sobre os familiares de Jesus que reprovaram a atitude de Jesus. Alguns familiares de Jesus, quando viram algumas atitudes de Jesus, disseram: bem, ele está fora de si, vamos levá-lo para casa, vamos fazer alguma coisa porque esse não é o nosso parente. E o problema era que a família de Jesus não estava em harmonia com a vontade de Deus. A própria família de Jesus estava o desprezando. A própria família de Jesus não estava reconhecendo ele como o enviado do Pai, o Filho de Deus. A própria família de Jesus estava lhes rejeitando. E foi nesse momento que Jesus disse que os que fazem parte da sua família são aqueles que fazem parte ou que fazem a vontade de Deus. Jesus deixou muito claro que a ligação sanguínea não é o mais importante, mas sim aquele que faz a vontade do nosso Pai Celestial que está no céu. Mas antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E é por isso que hoje seguir a Jesus importa muita renúncia na vida de muitas pessoas. Muitas pessoas têm perdido sua família. Muitos têm perdido seu pai, sua mãe, seus irmãos por causa do amor de Jesus.